Como é bom a gente conhecer a verdade de Deus pela sua palavra. Tudo de Deus nós precisamos conhecer pela palavra. Como a palavra nos revela. Por quê? Porque os homens estão por aí, pegando a palavra, lendo a palavra, mais explicando a palavra dentro das suas interpretações. Não é? Os homens estão criando, e é cada absurdo, estão falsificando, deturpando, tirando a palavra, desfazendo da palavra, colocando seus conceitos, suas ideias, suas interpretações. Tudo isso, irmãos, leva a um grande prejuízo para você, porque tira você da verdade, tira você do conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade de Deus. Por onde você pode ser liberto? Tendo o entendimento, porque vida com Deus não é você se converter a uma religião. Vida com Deus não é você ser de uma igreja e mudar de roupagem. Vida com Deus não é você mudar de vida e agora não bebe, não rouba, não mata, não fuma mais, agora é religioso, participa de uma igreja. Isso não caracteriza o arrependimento nem a vida com Deus. Vida com Deus é dentro do entendimento, renovação, transformação do entendimento. Vida com Deus é questão de conhecimento. Vida com Deus é questão de entendimento. Você tem que ter o entendimento de Deus. Se você não tiver, você pode viver o que viver, meu irmão. Sem o entendimento de Deus, você continua perdido, direcionado, fora da direção de Deus. Andando para longe, para distante dele, não para ele. Porque a vida com Deus, ela não depende de você passar a viver uma religiosidade, uma vida do bem, não se vestir mais assim, não beber, não matar, não roubar, não fumar. Agora você faz parte de uma religião onde você se sente bem, cumprindo as obrigações, cumprindo os trabalhos, as ordenanças, vivendo aquela doutrina, vivendo aqueles usos e costumes. Isso não é o princípio da vida com Deus. O princípio da vida com Deus é transformação de entendimento. Entendimento transformado. Porque tudo isso os povos religiosos vivem. Todos os que estão nas suas religiões vivem esse padrão, esse estilo, esta vida do bem. Todos. Mas o verdadeiro entendimento para com o conhecimento de Deus é o que liberta o homem. Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade. É preciso você conhecer, é preciso você ter o entendimento para você ser livre, liberto, ser achado por Deus, encontrar o caminho para Deus, se dirigir verdadeiramente, conduzido por Deus. Por onde a gente encontra isso? Pela própria palavra. Jesus é a palavra encarnada. Ele veio ensinando, ele veio mostrando, ele veio com esse objetivo. Jesus veio para isso. Ele disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. A questão de vida com Deus é você ser achado por Deus e você encontrar o caminho para Deus. E o caminho para Deus, eu digo a você com toda certeza, o caminho para Deus não é a tua igreja, não é a tua religião, não é os teus usos e costumes, não é a tua mudança de hábito. O caminho para Deus é o entendimento transformado. O novo nascimento se dá aqui, ó. Não é aqui. Aprendam isso. O novo nascimento se dá no interior do homem, porque o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, não é questão de coisa exterior. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E só pode ter isso quem realmente tem o conhecimento da verdade, teve o entendimento transformado e agora tem o conhecimento verdadeiramente de Deus e da vida com Deus e das promessas de Deus. Então, gente, tem muita gente aí usando a Bíblia, mas aplicando interpretações, aplicando os seus costumes, o que acham, o que entendem, o que é melhor, o que a sua igreja determina. As pessoas não estão mais compromissado com as Escrituras. E quando eu falo das Escrituras, a igreja de Cristo precisa da doutrina de Cristo.
para a edificação e a exortação, tem que a igreja ser exortada e edificada com a doutrina de Cristo. Não é com essas doutrinas de igreja, irmão. Não é com esse sermão autoritário, legalista, sermão de santidade, sermão de justiça do homem, esses sermãos vãs que eu vejo aí muitos recebendo dentro das igrejas, nos púlpitos. Os homens não estão preocupados em aplicar a doutrina de Cristo. Eles querem pregar os seus sermões nos seus próprios atos de justiça, na sua própria santidade. Eles pregam os sermões dentro da indignação moral dele. Tem que ser assim, tem que fazer assim, seja santo. Não. Nós temos que pregar a doutrina de Cristo para exortar e para edificar a igreja. A doutrina de Cristo. Então tem muita gente aí, irmão, pregando a palavra e levando você no caminho errado. Muitos vão se decepcionar no final dessa caminhada, que entendem estar andando com Deus, porque não estão se dirigindo para Deus. O único meio de você se conduzir seguramente para Deus é seguindo as placas das Escrituras, é seguindo a direção de Cristo. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos ilumina e esclarece. Jesus disse: eu vim para que você que esteja nas trevas não permaneça nela, mas passe das trevas para a luz. Ele é a luz de Deus que esclarece. É isso que nós precisamos. Reflita comigo isso que eu estou falando aqui agora. E eu quero lhe dar um texto da palavra de Deus para mostrar a você a importância de você conhecer, de você ter o entendimento. Quero te mostrar a importância agora. Vem comigo aqui. Eu quero te dar um texto que está na primeira carta de Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O versículo 1 e o 2. Eu quero te dar esse texto aqui. Eu quero que você reflita comigo a importância do que esse texto nos ensina. A importância do ensino que esse texto nos traz. 1 Coríntios 15, versículo 1 e o 2. Assim diz a palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Estou lendo aqui para você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e o 2. Olha o que está escrito aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanece. Agora, vem comigo com atenção no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Meus amados irmãos, quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui na introdução desse vídeo de instrução, dessa live. Eu mostrei aqui a vocês a forma que os homens têm levado a palavra de Deus, dentro de suas interpretações, colocando o que eles querem, o que entendem, dentro da sua normalidade, dentro da sua doutrina, dentro dos seus conceitos. Os homens estão estabelecendo, levando a pregação da palavra de Deus, não como ela nos ensina. Estão criando muitos conceitos que não condizem com a verdade do Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender. Deus, Ele quer de nós entendimento. Deus não está preocupado com uma igreja lotada de pessoas correndo para um lado para o outro, gritando, dando glória e aleluia a noite todinha, dizendo que é o poder, que é a unção, que é o fogo. Não. Não é esse povo que Deus quer. Deus, Ele quer um povo consciente, lúcido, sóbrio, mais atento a ouvir, que seja prudente, que esteja pronto a examinar a doutrina, para que não se deixe levar por qualquer ensino. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba.
É isso que Deus quer de nós. Não é que a gente fique dentro da emoção, levado pelo amor, o apego, a emoção pelos líderes, pelos pregadores, pelos profetas. Mas seja prudente ao ouvir o que eles estão pregando. Examinar se condiz com a doutrina de Cristo, para que vocês possam estar sendo cuidadosos da fé. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Questão de conhecimento, irmão. Questão de entendimento. Como é que eu vou ter cuidado da doutrina? Como é que eu vou conhecer se aquilo que está sendo ensinado é de Deus ou não? Eu tenho que conhecer. Por isso que Jesus disse, vocês precisam conhecer a verdade. Vida com Deus não é questão de fogo, de poder, de movimento, de reteté, de prá, de pri. Vida com Deus é questão de raciocínio, entendimento, conhecimento. Deus, ele quer um povo pronto no entendimento, no conhecimento, para que esse povo esteja pronto para a vida com Deus. É isso, irmãos, que Deus quer de nós. O próprio Deus vai, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus vai dizer que a causa pela qual o povo dele, não foi outro não, Deus vai dizer, o meu povo foi destruído. Por quê? Qual o motivo do povo de Deus ter sido destruído? O próprio Deus vai dizer, porque lhe faltou o entendimento, gente. Conhecimento. É isso que Deus quer de nós. Porque a gente está num campo onde está trabalhando o falso profeta, o adversário da nossa alma, o diabo, os enganadores da palavra, os homens gananciosos que fazem do povo negócio, os mentirosos que falsificam a palavra de Deus, os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos mestres que criam heresia de perdição, infiltra no meio do povo. Demônios que estão inspirando homens para criar doutrinas que desvia da doutrina de Cristo. Os homens sendo levados a apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Ventos de doutrinas que estão tirando muitos da direção de Deus. É por isso que Deus quer que a gente tenha entendimento, consciência da nossa vida de fé. Deus não quer ninguém seguindo Ele numa fé cega. Ele quer uma fé consciente, guiado pela luz, que é a sua palavra, irmão. É isso que Deus quer de nós. Vida com Deus é questão de entendimento transformado, conhecimento. Não é esse histerismo que o povo vive, dentro desses transes, dentro desses emocionalismos, desses movimentos de poder, de reteté, onde a maioria desses pregadores, eles pregam para criar emoção no meio da multidão. Eles não levam entendimento, eles querem criar a dimensão de poder, ao sobrenatural, querem fazer o povo sentir um poder que não tem nada a ver com o poder de Deus. O poder de Deus não é questão de gritar, pular, correr, gente. O poder de Deus está na palavra, no conhecimento. Nós somos cheios do poder de Deus quando temos entendimento da palavra. Quem não tem o entendimento é cheio de emoção, é menino levado por vento de doutrinas. Vida com Deus é questão de entendimento, gente. Saiam do meio deles. Olha o que Paulo vai dizer. Estou lendo aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, para mostrar a você que nós precisamos de conhecimento, de entendimento, para viver uma vida verdadeira com Deus e caminhar no caminho da salvação até o fim sem se desviar, sendo prudente e cuidadoso. Porque salvação não é questão de vida religiosa dentro da igreja, não é questão de mudança de roupa, de usos e costumes. Salvação é questão de conhecimento e entendimento para obter essa salvação, para andar nesta salvação, para seguir e aceitar essa salvação, para receber a salvação. É questão de conhecimento, entendimento. Porque tem muitos aí falsificando a verdade, levando você para buscar salvação aonde não tem salvação. Levando você a servir a Deus aonde não tem Deus. Levando você a ser escravo de culto, de obra, de trabalho, de igreja, aonde não é a obra de Deus. Porque você está sendo levado como negócio dos homens. Porque você não tem o conhecimento da verdade. Porque você está que nem menino levado por vento de roda de doutrina. Porque você não tem o conhecimento da verdade. Porque você até aceitou a fé, mas agora apostatou, desviou dela. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Você foi desviado da fé. Porque você está sendo instruído por pessoas que não estão te trazendo a doutrina de Cristo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Paulo vai dizer aos irmãos, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos. O que é que Paulo notificou aos irmãos aqui?
O que é notificar? Paulo vai dizer, irmãos, eu tenho anunciado a vocês. Eu tenho levado para vocês a informação. Paulo vai dizer também, vos notifico, irmão. Notificar isso. Isso é o que o povo precisa. Da informação, da instrução, do conhecimento. E eu, como pregador, tenho que fazer isso. Não é criar emocionalismo de poder, histerismo, não. É fazer o povo conhecer a informação. E para você receber uma informação, não precisa desse show, desse grito, desses pulos. De tanta coisa que os pregadores criam para o povo aí. Isso tira você da razão. Para você ter a informação que precisa, você tem que estar atento a ouvir. Tem que ser prudente no que ouve. Tem que analisar o que ouve. Tem que processar o que ouve. E tem que reter o que ouve, se tiver na palavra de Deus. Mas como você vai fazer esse juízo do que você ouve, para saber o que é de Deus e o que não é, se você não tem um conhecimento da palavra? Os mentirosos no púlpito dizem o quê? Não procure entender não, é mistério, é mistério. Deus não quer ninguém vivendo com ele em mistério, não. Tudo de Deus tem que ser entendido. Deus, ele quer de nós entendimento. Quem diz isso é os enganadores, que não quer que vocês pensem. Que quer vocês assim que nem menino, com essa mente levada por tudo que diz que é de Deus, não é prudente, não raciocina, é levado pelo engano. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, o que Paulo notificou os irmãos? O evangelho, irmão. O que era que Paulo informava os irmãos? O evangelho. O que é o evangelho? Tudo isso a gente tem que trabalhar no texto. O que é o evangelho? Paulo vai dizer, irmãos, eu vos tenho notificado o quê? O evangelho. O que é o evangelho que Paulo estava levando a informação, o ensino, o conhecimento para os irmãos? O que é o evangelho? O evangelho é esse movimento de poder, porque Deus está trazendo isso, Deus vai dar vitória, Deus está mandando falar, recebe de Deus, porque Deus decretou, Deus te entregou. O evangelho é isso? É não. O evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento. Por onde encontrar a vida com Deus? Por onde sair da condenação? Por onde encontrar a salvação? O evangelho é uma informação que nos dá o entendimento. Como receber a graça de Deus? O que precisamos fazer? O evangelho informa isso. O evangelho traz ao homem perdido a luz, o entendimento, o esclarecimento, para que ele olhe e diga, onde eu estou indo, misericórdia, Deus me socorre. O evangelho mostra o socorro, o evangelho mostra a saída, o evangelho mostra a porta, mostra o caminho da salvação. Isso é notificar o evangelho. Não é isso que o povo está ensinando hoje, que você tem que estar dentro de uma regra de igreja, dentro de obrigação de igreja, cumprindo e vivendo dentro de trabalhos e ordenança de igreja. Isso não é o evangelho. O evangelho não é nenhuma regra de doutrina de religião de igreja alguma. Não é nenhuma regra de usos e costumes. O evangelho é uma informação que você tem que crer nessa informação, que você tem que andar confiando por essa informação, tendo a promessa, a esperança nesta informação que o evangelho nos traz. O que é o evangelho? Tudo aquilo que Jesus trouxe para o homem perdido. Jesus veio trazer o que para o homem perdido? O conhecimento da verdade, mostrar o caminho para o homem e trazer o homem para a vida com Deus. E por onde é que a gente encontra tudo isso? O evangelho ensina o quê? Dentro de alguma igreja? Guardando algum ritual de igreja? Cumprindo alguma devoção de igreja para alcançar tudo isso? O que é que o evangelho ensina sobre isso? Que a gente encontra tudo isso no próprio Jesus. O evangelho, resumindo, é Jesus. A esperança, o Salvador, o socorro, o amor, a graça de Deus, tudo é em Jesus. Mas hoje, o que é que o povo está aprendendo aí? Não, para você alcançar a bênção, você, olha, crer em Jesus é uma coisa, mas para você alcançar a bênção, você tem que vir para a vitória da bênção, ó. Você, para encontrar a libertação, você tem que fazer a campanha, né, da libertação, a campanha da vitória, a campanha da bênção, a campanha da chave. Não, Deus só vai te abençoar, te agraciar, se você vier fazer o pacto. Faça um pacto com Deus, venha fazer um voto com Deus. Olhe, você só pode encontrar Deus, não, creia em Jesus. Mas para você servir a Deus, encontrar Deus e estar na presença de Deus, você tem que vir para a igreja. Porque é na igreja onde Deus se manifesta. É na igreja. Qual a igreja? Deus se manifesta na minha vida, me guiando. Deus habita em mim. Não é igreja, casa de alvenaria, templo de tijolo e areia. Não.
Mas os homens hoje, os enganadores, falsificadores da palavra, centraliza toda a vida do homem com Deus, aonde? Dentro de igreja, ensinando a ponto de ensinar o povo. Se não tiver numa igreja, não é salvo. Se não for batizado, não é salvo. Se não guardar a regra da igreja, a doutrina da igreja, guardar sábado, ser batizado, não é salvo. Olha a que ponto esses homens chegaram para falsificar a palavra de uma forma tão aberta que nega o próprio Jesus Cristo, que é o único meio de salvação. Debaixo do céu não há outro. Atos 4:12. Salvação não é por nenhuma vida de observância, de submissão religiosa. Salvação não é estar dentro de igreja nenhuma, local de casa de alvenaria que o povo diz que é casa de Deus. Salvação não é por meio disso. Salvação não é por meio de nenhum ritual, guardando sábado, guardando isso, dando dízimo, indo para a igreja se batizar, estar dentro de igreja, cumprir aquela obrigação de igreja. Não, salvação não é por meio disso. Paulo vai dizer aqui, olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu vos notifiquei. O que é que Paulo notificou? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a informação para o homem entender como ele alcançar de Deus o que ele precisa. Perdão, salvação, bênção, vida eterna, promessa da eternidade com Deus. Aonde o homem encontra isso? Em Jesus. O Evangelho resume-se em Jesus. Você tem que crer naquilo que Jesus ensinou. Não é naquilo que ensinam os pastores, os doutores, os profetas, os teólogos, não. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Todo aquele que prevarica e não persevera aqui na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Todo mundo diz que é homem de Deus, né? Todo mundo diz que está com a unção, que é o ungido, que é o profeta, que é não sei quem. É não. Ser homem de Deus não é quem está dentro de igreja no púlpito com microfone. Ser homem de Deus é quem está na palavra, pregando a palavra, e é a palavra que Cristo nos trouxe. O Evangelho, a doutrina para a igreja é o Evangelho de Cristo. Essa é a doutrina que a igreja tem que estar nela para ser edificada, exortada e guardada na vida com o Senhor, andando com Ele prudentemente, guardando a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem. Agora, vejam, Paulo levou o Evangelho para os irmãos creu, recebeu e permaneceu. Agora escute o versículo 2 do capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Pelo qual também sois salvos. Se, essa preposição se, é uma atitude do homem que ele tem que tomar para que ele seja salvo. É condicional. Salvação não é essa graça libertina que muitos dizem aí não. Salvo já foi porque você foi escolhido de antemão. Não tem mais o que fazer. Não, é mentira. Isso é uma doutrina mentirosa. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ensinou isso a ninguém. Paulo vai dizer aqui no versículo 2, eu convido você a analisar, examine mais esse texto, que o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você se creu em Jesus, ele vai nos dar entendimento do que você precisa conhecer aqui. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Pelo qual, Paulo está falando, pelo qual o Evangelho, que Paulo levou para os irmãos. Paulo está dizendo, vocês creram nele, vocês permanecem nele, mas vocês só serão salvos se permanecer até o fim, se não desviar dele, porque se desviar dele, vocês creram em vão. Olha o que Paulo vai dizer, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Paulo vai dizer aqui, irmãos, vocês são salvos por esse Evangelho, por essa informação que leva vocês a Cristo, que faz vocês conhecer o que Cristo operou por vocês, que leva vocês a alcançar o que Cristo garantiu para vocês, que leva vocês a estar dentro de uma reconciliação com Deus, pela qual Jesus foi quem proveu essa reconciliação. É isso que o Evangelho nos ensina. E eu tenho que andar nesse Evangelho.
Eu tenho que crer nesse evangelho. Não é crer nisso que os homens estão dizendo. Quando você crê que tem que guardar o sábado para ser salvo, você está se desviando do evangelho, da verdadeira doutrina da salvação, da verdadeira direção para a vida com Deus na eternidade. Você se desvia dela, porque ser salvo é uma coisa e permanecer salvo até o fim é outra. Você foi salvo, mas você tem que permanecer na promessa da salvação. Você ainda não está livre do desvio, do pecado, da investida do diabo, porque diz a palavra de Deus que ele é o nosso adversário, está ao nosso derredor buscando a oportunidade para nos desviar da fé, nos tragar, nos destruir da comunhão com Deus. E ele só faz isso quando a gente não é prudente para se manter na direção da palavra. É como uma pessoa que tem um mapa, que tem a direção do mapa para ir para um determinado destino. Quando ele se desvia, se perde da direção desse mapa, ele erra o destino. Esse destino que nós estamos predestinados a chegar, só chegaremos nele se permanecer guiando-se por ele até o fim. E o mapa da nossa vida para dirigir até o final não é igreja, não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus, a doutrina de Cristo é quem nos deve estar nos guiando para essa salvação que Paulo vai dizer a Timóteo. Cuida de ti, da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu já não sou salvo não? Como é que Jesus disse, será salvo? Você já está na salvação, na promessa. Você pode abandonar, sair. Você lembra que Esaú, ele desprezou a bênção que ele tinha da primogenitura? Pode sim. Isso é uma referência, irmão, da bênção da salvação que Deus nos dá. A gente pode desviar pelos prazeres do pecado novamente, pela vida do amor às coisas do mundo. E as coisas do mundo não fala de prostituição, de idolatria, de feitiçaria só não. As coisas do mundo falam da religiosidade, que muitos estão vivendo dentro da igreja, que é do mundo também. Religiosidade. Nós temos que andar guiado pelo evangelho, pela doutrina de Cristo, pelo próprio Cristo, irmãos. Salvação não é questão de você estar dentro de uma igreja, não bebendo, não roubando, vestindo aquela roupa da igreja, vestindo um estilo do crente. Aí eu vejo muita gente dizer assim, não, mas o crente tem uma forma de vestir. Aonde é que a Bíblia ensina isso? Aonde é que a Bíblia dá um padrão de roupa para alguém? A Bíblia ensina a não ser como os demais dentro de algumas situações, porque não é questão de roupa. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é aparência exterior. Você tem que estar com o entendimento transformado. O reino de Deus está aqui dentro de mim, ó. É Deus reinando em mim, no meu entendimento, nos princípios, nos valores, no pensamento, no olhar, no falar. Tem muita gente bonitinho, famoso, tem muita gente pregador, cheio de poder, cheio de unção, pregando em igreja, com igreja cheia, quer pastor, quer bispo, quer papa, quer profeta, mas o entendimento ainda não foi transformado. Continua dentro do velho homem no seu entendimento. Isso não serve para Deus. Esta vida não leva ninguém a Deus, porque se vida religiosa levasse alguém a Deus, então o mundo estava salvo, porque o mundo vive a religiosidade. Mas a salvação veio anunciada por Jesus, que trouxe essa informação pela pregação do Evangelho, as boas novas que nos comunica o meio para a gente ser salvo. Não é vida religiosa. Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho que eu anunciei a vocês, vocês creram nele, vocês permanecem nele. Mas vocês só serão salvos se retiveram como eu vos tenho anunciado. Por quê? Porque Paulo sabia que os irmãos poderiam ser influenciados a outro evangelho. É o que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, que se vier um anjo do céu, qualquer um, no meio deles, trazendo um outro evangelho, os irmãos não recebessem. Por quê? Porque vai tirar você da salvação. E tem muita gente aqui hoje, nesse tempo nosso, vivendo um evangelho anátema. Dentro de muitas igrejas, dentro de muitos movimentos, dentro de muitas coisas, é tanta coisa colocada como o evangelho, que o evangelho não ensina. Cuidado, você está vivendo o evangelho anátema. Você tem que ser prudente e examinar a sua fé, como disse Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé.
ou se já não fostes reprovados. Cuidado, salvação é crer em Jesus, se converter a Ele e permanecer guiado por Ele. E o homem só é guiado por Jesus se ele estiver seguindo a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja. Seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, qual for a igreja. Porque a doutrina para a igreja de Cristo, que somos nós, pessoas que se converteram a Cristo, a doutrina para a gente seguir, submeter e jurar fidelidade, não é a doutrina de igreja nenhuma. É a doutrina de Cristo. Não é a pastor de igreja nenhuma. É a Cristo, cabeça da igreja. O pastor soberano. Quem guia as nossas almas. E os homens que estão entre nós, ministrando a palavra, nós temos que vigiar para ver se tais estão governando bem com a palavra. Se estão trazendo a doutrina de Cristo. Porque se não tiver, aparta-se dos tais. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo vai dizer isso, os irmãos. Notai os que estão entre vós, que traz escândalo e dissensão à doutrina, dos tais, aparta-se deles. Meus irmãos, cuida de ti da doutrina. Veja se você está no Evangelho de Jesus Cristo mesmo. Você pode estar vivendo, achando que está vivendo para Deus, mas uma vida religiosa como os demais religiosos vivem. Dentro de igreja, cumprindo o trabalho de igreja, obrigação de igreja, sacrifício de igreja. Você está devotando e consagrando sua vida à formalidade religiosa de igreja. Examine se você está servindo a Cristo. Examine se você está dentro da fé. Examine se você está dentro da esperança, da promessa. Examine a doutrina de Cristo para ver se você está sendo conduzido no que ela ensina para você viver, praticar e guardar como valor e princípio de Deus. É a doutrina de Cristo. Fora disso, irmão, sai daí, porque senão você vai, no final, sofrer a decepção, a vergonha e o desprezo eterno. Você pode até estar se sentindo bem, porque tem muita gente que diz assim, eu estou muito bem na minha igreja. Claro, todos os religiosos estão bem nas suas igrejas. Os budistas estão bem na sua religião, os católicos se sentem bem nas suas igrejas, os espíritas se sentem bem nos seus locais, os mormons, testemunhas de Jeová. Por que você não? Os evangélicos, dentro das igrejas evangélicas. Mas o lugar de você estar, aprenda isso, não é se sentir bem dentro de igreja. É no desconforto, na palavra de Cristo, em Cristo. Jesus vai dizer, João 15:7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, veja onde vocês devem estar. Veja o que deve estar em vocês. Cristo e a palavra dele. Estar em Cristo não é conforto, não. É desconforto. Estar em Cristo é estar no estreito. Estar em Cristo é viver desagradando. É viver sendo muitas vezes rejeitado. Mas não é porque eu não sou dessa religião. É porque eu estou na verdade. E a verdade que eu estou e que eu prego incomoda quem não está dentro dela. Eu não vou ter comunhão com nenhum grupo de igreja se não tiver na doutrina de Cristo. Se não tiver no Evangelho. Porque a Bíblia me ensina que eu não devo ter comunhão em nenhum grupo de igreja. A Bíblia me ensina, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. A Bíblia me ensina que nós devemos ser unânimes na fé, porque é uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, é um só corpo. Eu não sou unânime na fé daqueles que não estão no Evangelho. Pode estar dentro de igreja evangélica, pode estar vivendo o que for. Eu tenho comunhão com quem está na doutrina de Cristo, na palavra, que é a luz. É isso que a Bíblia me ensina. E eu peço a você, se você está vivendo dentro dessa religião, pensando que no final vai encontrar salvação, examine-se se está na fé verdadeira ou se não está reprovado. Cuida de ti da doutrina, porque é fazendo isso que te salvarás. Mas a doutrina é a de Cristo, não é a da tua igreja. Não é do teu pastor. Você tem que ser fiel, jurar fidelidade. Não é a doutrina da tua igreja, nem a doutrina do teu pastor. Você tem que jurar fidelidade à doutrina de Cristo. Amém? Examine você. Evangelho não é essa regra de vida de igreja que o povo vive. Evangelho não é esses movimentos, não é esses rituais de culto, de sacrifício, de obrigações. Evangelho é uma informação que nos dá o entendimento do caminho para a vida com Deus. Reflita nisso. Peço a você, examine esse texto,
de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Vou ler de novo para você o que Paulo vai dizer. O evangelho que eu vos notifiquei, irmãos, pelo qual vocês receberam, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se, olha o condicional, o retiverem, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Você está sendo instruído, informado, doutrinado por quem? Qual é a doutrina? É o Evangelho de Cristo? Você tem certeza que você está sendo doutrinado com a doutrina de Cristo? Você tem certeza que você está vivendo regra de fé e prática da doutrina de Cristo? Ou é de igreja? Onde está a tua esperança de uma vida com Deus? É dentro da igreja? Como é que você entende que vai adorar a Deus? É dentro da igreja? Você acha que para alcançar a vitória, a bênção, a prosperidade de Deus, tem que estar dentro de campanha de igreja? Fazendo pacto, voto? Você acha que para encontrar Deus tem que ir para a casa de Deus? A doutrina de Cristo não ensina isso. Eu peço a você, com toda humildade, não estou aqui querendo ser mais sábio do que ninguém, mas eu estou aqui chamando você para olhar o que a palavra nos ensina. Se você me mostrar alguma coisa disso que eu falei, que os homens ensinam nas igrejas, que a palavra ensina, eu vou concordar com você. Eu vou dizer que eu estou errado. Mas se você olhar e ver, não, que os homens ensinam está errado, o irmão está certo, porque o irmão está mostrando a palavra. Creia na palavra que você vai ser bem-aventurado. Jesus disse, bem-aventurados os que ouvem e praticam o quê? A palavra dele. Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. Esse edifica a sua casa onde? Aonde é que a sua vida com Deus está edificada? Dentro da igreja? Está errado. A palavra não ensina isso não. Está vendo que vocês estão sendo ensinados errado por esses líderes que não têm compromisso com a palavra, estão prevaricando e não perseveram na doutrina de Cristo. Eles não têm a Deus. Eles estão enganando vocês dizendo que é de Deus, profeta de Deus, tem a unção de Deus, que é o anjo de Deus, enviado de Deus. É mentira. Se eles fossem de Deus, eles estavam na doutrina de Cristo. Vocês têm que conhecer a doutrina, conhecer o que Cristo ensinou. O lugar de você estar não é a igreja, é a palavra. Para você estar com a sua vida firmada na rocha, seja prudente, examine as escrituras. Não importa quem é que está trazendo a palavra. Eu vou examinar o que ele traz, se está. Eu vou examinar o texto que ele deu e ver a pregação dele se está condizente com o texto. Porque usar o texto e pregar o que entende, estão fazendo isso aí. Mas nós temos que pregar a palavra dentro da palavra, declarando o que a palavra ensina, tirando o ensinamento da palavra para levar, aplicando para o povo. Não é o ensinamento que eu quero que a palavra mostre. Está entendendo, irmãos? Então faça isso, por favor, em nome de Jesus. Dê uma meditada nesse texto de 1 Coríntios 15, 1 e o 2. Veja como é importante você atentar para essa orientação. Essa orientação é para você e para mim também. Nós só permaneceremos salvos em Jesus se permanecer perseverando até o fim na doutrina de Cristo, no evangelho que ele nos trouxe, as boas novas, para o homem conhecer o caminho para a salvação. Amém? Deus abençoe. Esse que vos fala nesta hora, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, que tem uma vocação de evangelista, levando sempre o ensino, a instrução da verdade que liberta. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do evangelho de Cristo, nada além da verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.